Capítulo 2127 O poder dos núcleos dos monstros. Parte 1 A Black Knight me recrutou para transformar o Rei Morto em um escravo primeiro e depois para ajudá-lo a dominar suas habilidades de linhagem assim que ele evoluísse para um Vurdalaka ao alcançar o núcleo azul. Cider respondeu. Sua senhoria esperava que seus poderes funcionassem de forma semelhante aos de um vampiro, mas ela estava errada. Quando entendemos que eu não poderia ajudar o Rei Morto, eu sabia demais, então ele me transformou em um do seu escolhido e vinculou meu destino ao dele. O que você acha da Rainha Louca? Ela está caindo. Shenagrosh respondeu. Estamos ajudando o Lord Dusk a reconstruir sua base de poder para lembrar aos tribunais mortos-vivos quem é seu verdadeiro governante. Assim que eles se submeterem ao Rei Morto, ele fará um acordo com a realeza. Se eles aceitaram perdoar a organização em troca de ajuda, farão o mesmo com os tribunais. Nesse ponto, Trude ficará isolada, derrotada e todos voltarão à vida anterior eu vejo. Cider sorriu interiormente enquanto a situação se tornava cada vez mais favorável. Se Dusk tiver sucesso em seu esforço, posso oferecer a ele o conhecimento sobre o Grifo Dourado em troca de sua ajuda para libertar o Rei Morto. Com a força combinada do reino, do conselho, da organização e dos tribunais, derrotar Trude é viável. Se ele se recusar a me ajudar, em vez disso, posso oferecer a informação sobre seu retorno e a traição da corte à Rainha Louca em troca da liberdade de Night. De qualquer forma, vou tirar as cortes dos mortos-vivos das minhas costas e resgatar o Rei Morto. É isso? Dusk perguntou irritado após fazer um tour completo pela fortaleza e até mesmo pelo quartel do soldado sem encontrar o real objetivo de sua pesquisa. Onde está o resto do meu povo? Sim, milord, são todos. Além dos aposentos privados do Rei Morto, não há mais nada para você ver, Cider disse com uma pequena reverência. Bom, então me leve até lá. O Sol Vermelho havia esperado, anotando o número e os tipos de inimigos, a fim de preparar uma estratégia adequada para se livrar deles rapidamente. Como quiser. O mordomo cerrou os dentes, dando aos guardas ordens silenciosas escondidas entre seus gestos. Eles tinham que se manter prontos caso as coisas corressem mal. Cider conduziu o grupo até a parte mais interna da fortaleza, isolada do resto por duas portas duplas de madeira maciça, cravejadas de adamante e cobertas por tantas runas que toda a sua superfície era azul. Como você pôde ver, a entrada está trancada e apenas a assinatura de energia do Rei Morto pode, antes que Cider pudesse terminar a frase, Dusk começou a conjurar um feitiço de forja após o outro. Ele alternou entre os feitiços de desordem e ardósia limpa, concentrando-os respectivamente nas runas únicas de uma formação mágica e em um encantamento específico. Quando o cavaleiro agarrou a maçaneta alguns segundos depois, o mordomo se escondeu atrás dos híbridos, esperando que o inferno começasse. No entanto, nada aconteceu. A porta se abriu sem ranger, a calma mais assustadora do que qualquer tempestade que o vampiro havia imaginado. Como? Ele conseguiu murmurar em descrença. É exatamente como você disse antes. Em sua incompetência, minha irmã deixou algumas falhas em seus feitiços que eu explorei. Afinal, nós dois aprendemos forjamento com mamãe e Night sempre teve problemas para manter o foco. Ela sempre acabava copiando minhas anotações e feitiços. O que realmente me deixa perplexo é que ela nunca corrigiu os erros que cometi quando criança, quando ela derivou seus encantamentos dos meus. Dusk respondeu, sua voz monótona apesar de sua excitação. O quarto era luxuoso a ponto de ser cafona. Cada pedra preciosa gravada nos puxadores das gavetas era maior que uma noz e as decorações de cada peça de mobiliário eram feitas de platina. Nas paredes estavam penduradas pinturas retratando o passado, o futuro e os triunfos inventados de Orpal. Eles foram alinhados para que, ao entrar em seu quarto, ele pudesse ver sua vida ideal se desenrolando da esquerda para a direita. A primeira pintura da série retratava o dia em que ele se fundiu com a Night. Então, a história continuou até que ele unificou as cortes dos mortos-vivos sob sua bandeira. Em algum momento, ele deveria fazer as pazes com sua família, mas aquela pintura foi destruída.
A última pintura à direita mostrava Orpal sentado no trono de Valeron, com Night ao seu lado, enquanto a rainha e o cadáver de Tiamat se transformavam em um tapete sob seus pés. Boa sorte com isso que ele a zombou interiormente. A última vez que eles brigaram, Veren chutou Narshat para o meio-fio e agora ele está ainda mais forte. A propósito, eles podem realmente fazer isso? Ela apontou para a pintura onde Orpal e Night tinham um corpo. Mais importante, podemos fazer isso. Dav pode. Agora cale a boca, criança. Dusk precisava de concentração para fingir estar enojado com a opulência do quarto e indiferente aos seus ocupantes. O quarto era maior que um apartamento e tinha várias portas que davam para quartos menores. Depois de ouvir a abertura da entrada depois de muito tempo, seus habitantes saíram na esperança de serem finalmente libertados. Estavam todos vestidos como mordomos e criadas, mas Dusk os reconheceu como alguns dos membros mais antigos das três cortes ou seus maiores mestres. Uma pequena ruiva era na verdade um melhor lanceiro vivo, enquanto um homem que parecia um professor de academia de meia-idade era um dos poucos mortos-vivos que nunca desistiu da forja. No entanto, quem realmente interessou Dusk era um homem aparentemente jovem, de 20 e poucos anos. Seu nome era Termian, nascido em uma época em que os sobrenomes não existiam e era anterior até mesmo aos cavaleiros. Ele era um bruxo de sangue e tinha sido uma figura importante na sociedade dos mortos-vivos antes de Dusk e seus irmãos assumirem a liderança e dividi-la nas cortes. Termian recusou-se a dobrar os joelhos às criaturas que considerava crianças e permaneceu sem afiliação ao longo da história. Ele manteve um relacionamento amigável com as cortes, procurando membros em potencial para elas e agindo como intermediário com a alta sociedade do reino. Se havia alguém que participou ou pelo menos sabia das negociações de Artan, foi ele. Pela Mãe Vermelha, Sintra, você esteve aqui o tempo todo. Precisa de comida. O cavaleiro correu até o mestre da lança, fingindo que Termian era de importância secundária. Respectivamente sim e não, meu senhor. Estando trancado, não tive como consumir minhas forças e tenho muitos humanos em meus cásulos. Deuses, é tão bom vê-lo novamente. Ela era membro da corte do crepúsculo e começou a chorar de sangue enquanto se ajoelhava para beijar seus pés. O que você está fazendo e o que aconteceu aqui? Dusk perguntou com indignação genuína enquanto a forçava a se levantar. Aquele filho da puta tocou em você. Sintra era uma mulher orgulhosa e nunca exigiu mais do que títulos honoríficos de seus súditos. Chorar e se submeter eram tão estranhos para ela quanto um dragão que se torna perdulário. Não, meu senhor, não se preocupe. É apenas um equívoco comum nascido do nome Palácio do Prazer, ela disse. Capítulo 2128 O Poder dos Núcleos dos Monstros, Parte 2 O Rei Morto nunca o usou como bordel, mas como um lugar para reunir todas as pessoas que pudessem ajudá-lo a superar seu irmão. Fui encarregado de ensiná-lo a manejar lanças, Rakan sobre como consertar sua maestria de forja desatualizada, Termian foi com estratégia e assim por diante. Cada um de nós tinha seu respectivo dever e, trabalhando juntos, tivemos que ajudá-lo a entender suas habilidades de linhagem. O que diabos ele quis dizer com prazer, então? As palavras de Sintra faziam sentido, mas Dusk não confiava em Urpal mais do que poderia enterrá-lo. O Rei Morto repetia que desde que conheceu Night, ele nunca experimentou um êxtase maior do que ficar mais forte e pisotear seus inimigos. Ele nos considerava a pedra de amolar com a qual afiava sua lâmina. Desde que ele tivesse utilidade para nós, ele não ousou nos prejudicar ou nos forçar a nos tornarmos seus escolhidos. Por causa de seu bom coração. O Sol Vermelho franziu as sobrancelhas em descrença. Não, porque o Rei Morto não tinha controle sobre seus lacaios, a menos que fundisse sua mente com a deles, mas fazer isso significava apagar nossa personalidade e conhecimento. Ele frequentemente reclamava sobre o quanto teria durado apenas absorver nossas habilidades em vez de treinar. Sintra respondeu. Além disso, ele nos deixou instruções precisas. A porta para essas câmaras deveria abrir apenas por sua mão ou após sua morte. Neste último caso, tivemos que transmitir nosso conhecimento aos inimigos de Trut.
Se o Rei Morto nos transformasse em escolhidos, morreríamos com ele no momento em que o prisma se quebrasse. Isso me deixa apenas uma pergunta. Se você sabia de tudo isso, por que concordou em ajudá-lo? Por que ele não me deixou escolha? O mestre da lança suspirou. Você se foi, as cortes ainda estavam em guerra com Garley inteira e eu não tinha para onde fugir. Permaneci leal à corte do Dusk e esperei pelo seu retorno, mas você nunca o fez. Essas palavras atingiram o cavaleiro com mais força do que qualquer golpe que ele já havia recebido, fazendo as palavras de Baba Yaga ecoarem em sua cabeça. Talvez mamãe estivesse certa quando disse que fui eu quem mais a decepcionou. Durante todo esse tempo, nunca me preocupei com as consequências que minhas ações teriam sobre meu povo. Primeiro, forcei-os a ir à guerra contra os vivos e depois abandonei-os nas mãos não de uma, mas de duas loucas. Deixei sem trair muitos outros apodrecendo sem pensar duas vezes. Qual é o sentido de se arrepender? Seja melhor a voz de que ele o tirou do sério. Podemos salvá-los agora e dar-lhes uma escolha. Eles podem se juntar a nós e ajudar a Imperatriz ou podem ir para as terras eclipsadas. O que quer que eles decidam fazer, será responsabilidade deles, não de você, obrigado, Kellia. Ele assentiu interiormente. Eu, por meio deste, libero todos vocês de seu serviço sob a Black Knight. Dusk disse. Você está livre sob minha proteção até sairmos do palácio. Este não foi o acordo. Cider disse. Você tem permissão para trazer apenas aqueles que pertencem à corte do Dusk. Tudo bem. Quem entre vocês quer se juntar a mim? O Sol Vermelho perguntou com um encolher de ombros. Não apenas todos os mortos-vivos no quarto de Opal levantaram a mão, mas também muitos guardas. Vou cumprir minha parte no acordo. Os olhos de Dusk brilharam como uma fúria vermelha que combinava com sua armadura, assim como suas lâminas. Estou saindo com os membros da minha corte. Agora afaste-se ou acabo com você. Mate todos. A voz de Cider ainda não tinha morrido quando os guardas já estavam atacando, mas Dusk, Shenagrosh e Kigan foram mais rápidos. O Sol Vermelho mergulhou o Firebrand em sua mão esquerda direto no prisma negro do mordomo enquanto jogava o segundo em um escolhido que usava uma armadura de golem, perfurando os dois. Antes que os cadáveres pudessem se transformar em cinzas, as lâminas brilharam em chamas esmeraldas, deixando as feridas abertas e reaparecendo nas mãos de Dusk, prontas para atacar novamente. Os guardas mortos-vivos saltaram sobre o cavaleiro enquanto ele ainda estava desarmado e chegaram bem a tempo de se empalarem em suas lâminas. Aqueles que chegaram muito perto tiveram que lidar com duas palavras curtas, enquanto aqueles que recuaram foram cortados em pedaços pelo grande machado no qual os dois pedaços de Firebrand se fundiram. Quanto aos Eldritches, eles absorveram o elemento luz das matrizes o tempo todo, usando-o para desenvolver e refinar seus poderes. Fique atrás de mim se quiser viver. O Dragão das Sombras disse enquanto ativava seu feitiço mágico de decadência de nível 3, Centelha de Vida. 5 pequenos raios de energia branca saíram de cada um de seus dedos, atingindo os mortos-vivos que caíram no chão ofegantes. A enorme quantidade de elemento leve ao qual foram expostos corrigiu o desequilíbrio em seus núcleos sanguíneos, transformando-os novamente em humanos. Humanos normais de núcleo vermelho cujos corpos eram fracos demais para manejar equipamentos que até mesmo um morto-vivo recém-nascido consideraria leve. Corpos que envelheceram a uma velocidade visível a olho nu, transformando jovens em velhos e depois em fósseis literais. Mesmo aqueles que conseguiram evitar o centelha de vida não conseguiram escapar de seus efeitos. A decadência infectou as partículas do elemento luz liberadas pelas matrizes, transformando-as em decadência também. Eu estou vivo. Sintra tentou participar da batalha, mas Dusk a impediu. As pequenas partículas de decadência deixaram seu núcleo sanguíneo totalmente vermelho e além, restaurando temporariamente sua mortalidade. Droga, é melhor você dar alguns passos para trás então. Isso é mais difícil do que eu pensava. Shenagrosh só recentemente começou a experimentar a magia que seu núcleo Troll poderia conjurar.
A enorme massa de elemento de luz que seu núcleo monstruoso produziu foi neutralizada por seu núcleo negro, que por sua vez precisou de apenas um leve empurrão para transformá-lo em decadência. Embora os Eldritchs normais só pudessem usar o caos com segurança graças aos seus núcleos alimentando-se da decadência produzida no processo, agora Xenagrosh aprendeu como fazer o mesmo com seu núcleo de Troll para controlar a magia da decadência. No entanto, como todos os elementos amaldiçoados, o seu poder era selvagem e imprevisível. Kiga estava a salvo disso apenas graças ao seu núcleo negro, enquanto Dusk devido à sua armadura cuja aura defensiva chiava cada vez que uma faísca de decadência o alcançava. Xenagrosh respirou fundo, lançando uma corrente de chamas de origem que, apesar de seus melhores esforços, não carregava nem caos nem decadência. Droga, por que não consigo fazer isso? Lid faz com que pareça tão fácil. Ela disse frustrada enquanto as primeiras fileiras de mortos-vivos pereciam. Conte-me sobre isso. Kigan disse com um grunhido. Ele ativou sua habilidade de linhagem, essência da muda, para transformar seu corpo em uma massa de chamas vivas, enquanto também usava o olho vermelho de seu valor para retirar o elemento fogo da energia mundial. Sem seu elemento gêmeo, a água se transformou em zero e o mesmo aconteceu com a Fênix Negra. Vou ficar com os da esquerda. Xenagrosh, você lida com os da direita. Dusk, certifique-se de que esses fracos fiquem fora do nosso caminho. Suas palavras feriram o orgulho dos antigos mortos-vivos. Continua no próximo vídeo.